Eclesiastes capítulo 11 e capítulo 12. O fim. Salomão disse que é melhor ver o fim do que o começo. Chegamos no fim. Já conversamos com o sábio, o rei de Jerusalém, o pregador. Capítulo 11, versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que um homem viva muitos anos, regozija-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é sem sentido. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são nada. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despadace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Sem sentido, diz o pregador, tudo é sem sentido. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta,
Não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é essa: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa mais uma vez, o privilégio de termos participado da ceia do Senhor. Peço que o Senhor abençoe nossos demais irmãos e irmãs que não estão presentes. Peço também, Senhor, por aqueles que são os nossos irmãos, mas ainda não fazem parte dessa igreja local. Peço que o Senhor nos dê sabedoria para conduzi-los a um entendimento, para que possam, Senhor, juntamente conosco, fazer parte deste corpo local e ser também abençoado com a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a termos sabedoria. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, enfrentando seus dias de suas enfermidades. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão nos hospitais. E clamo pela vida deles, ó Senhor. Tem misericórdia. Nos abençoa, Pai amado, com a Tua palavra. Peço que o Senhor possa, através do Espírito Santo, dar um entendimento necessário a cada coração e a cada vida. Peço que o Senhor possa, Pai, através do Teu Espírito, responder todas as questões dos nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, e que ela, Senhor, seja uma instrução para a nossa vida, consolo e esperança para a nossa alma. É em nome de Cristo, com o perdão dos nossos pecados, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O Salomão já nos convidou a falar com ele. E primeiro ele nos chamou a viver uma vida refletida, pensar. E como dizia os antigos ainda dizem, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E é isso que o Salomão, em poucas palavras, está falando com a gente. O Salomão tratou de nascer o sol, se pôr o sol, a chuva que cai, enche o rio vai para o mar, não enche o mar. E todas essas coisas têm sentido. O Salomão é o sábio que sai a experimentar todas as coisas. Procurei a alegria no vinho.
Procurei a alegria nas construções, nas mulheres, na música, na arte. Ele teve cantores. Procurei tudo, mas no dinheiro, no amontoar, não encontrei. Tudo tem um tempo. E há tempo para tudo. Tempo e modo. Venceu a morte no tempo. Como? Vivendo cada momento da sua vida. Falou da injustiça. Mas nos chamou a andar num caminho de justiça. Falou da religião. Religião de tolo, quando você fala e não faz. Quando você diz que vai obedecer a Deus, mas não obedece. Isso é coisa de tolo. Quando você faz promessas diante de Deus e não cumpre. Mas ele diz lá, teme a Deus. Ele falou sobre o mamon, o dinheiro. Ele falou sobre o crime, a loucura. Ele falou sobre viver a vida. E a última vez que nós falamos com o Salomão, ele disse assim para a gente, lança o teu pão sobre as águas. Você não controla vento, chuva, você não sabe como se forma os ossos de uma criança no ventre de uma mulher. Quem olha para as nuvens não semeia. Aliás, para o vento. Quem olha para as nuvens não cega. Mas ele diz, lança o teu pão, lança a tua vida. E não é amanhã, mas muitos dias o achará. Reparte. Reparte com 7, com 8. E por que ele disse isso? Ele disse isso porque você não sabe de quem você e eu vamos precisar amanhã. Semeie. Sabe qual é a lei da semeadura? Semear. Quem semeia, colhe. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Há leis da natureza que não podemos mudar. Vento, chuva. Há leis que Deus estipulou, que precisamos refletir. Semeadura. Hoje você semeia. Amanhã você vai ter que colher. O livro de Isaías diz, achei que ia dar uva boa, deu uva brava. Pois é, semeia. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. No capítulo 11, a partir do versículo 7, o Salomão nos chamando a refletir, ele diz para nós que nós devemos ou não devemos, que nós não devemos menosprezar a criação e a coroa da criação. Quando nós pensamos em Deus, Deus ele é o Deus da criação, o Deus criador, o Pai que trabalha até agora,
o pai que é o agricultor. O pai que pela sua palavra, o seu poder, ele criou todas as coisas. O pai não criou um mundo, o pai criou o universo. O pai não criou um planeta, ele criou um sistema vivo, inteligente, que se o mundo ao qual nós estamos fosse um pouco mais próximo do Sol, morreríamos queimados. Um pouco mais distante, morreríamos congelados. Deus é inteligente, é sábio. Tudo que Deus fez é bom. Ao passo que algumas vezes da nossa vida, ou sempre, nós estamos menosprezando o que Deus criou. Deus criou esse mundo. E esse mundo não é, como alguns dizem, do diabo, o maligno. Não tem nada aqui. Ah, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia não falou que é do maligno. Maligno não constrói nada. Jesus diz que ele veio para roubar, matar e ele vem para destruir. Ele não constrói nada. Ao passo que o nosso coração algumas vezes menospreza, despreza a criação e a coroa da criação que Deus fez. E quem que é a coroa da sua criação? O homem, a mulher. Nós estamos menosprezando o que Deus fez, irmão. E aí o Salomão disse assim, mas isso não é sábio. Jesus, quando foi ao lugar onde Lázaro estava sepultado, Jesus, ele chorou. Chorou Jesus. Chorou, e aí você pode pensar, chorou por causa da incredulidade. Os homens eram incrédulos. Chorou porque ele viu a tristeza da morte no coração dos homens. Jesus, ele chora por todos esses motivos, mas também chorou porque Jesus, ele valoriza a vida. Toda vida é importante. Uma criança, um leproso, a filha de uma mulher de outra nação, homens que estavam condenados à morte pela lepra, importante para Deus. Uma mulher no poço de Jacó, importante para Deus. Vida para Deus tem importância. Jesus não disse assim, eu sou a morte. Não, ele diz assim, eu sou a vida. Capítulo 11, versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o quê? O sol. Quando amanhece, né? E você tem aquele privilégio talvez de acordar cedo, você que acorda cedo, e aí você vai lá e vê aquele nascer do sol. O pôr do sol. A criação de Deus. E tudo isso, meus irmãos, Deus ele criou. Então Salomão está dizendo assim, doce é a luz e agradável aos olhos ver o céu. Porque ele diz assim, vai chegar um dia que isso vai se escurecer para você. E para mim.
Então, enquanto a luz do sol para você é clara, é boa, é agradável, faça isso. Porque vai chegar um dia que Salomão vai dizer assim, ó, vai escurecer para você. Versículo 8. Ainda que um homem viva muitos anos. E ele diz assim, um homem pode viver muitos anos. E aí você vai lembrar do livro de Gênesis e ver homens vivendo 900 anos. Aí a pessoa pergunta para você assim, pastor, aqueles 900 anos é os mesmos 900 anos de hoje? Boa pergunta. O dia que eu souber, eu te respondo. É? Mas eu só sei que não é 70 anos, 900. Porque é o que a Bíblia me diz. E ainda que um homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas. E aí você fala assim, o que o Salomão está querendo falar para a gente aqui? Que dia de treva é esse? É dia de treva porque eu vou ficar de idade e já não vou enxergar mais como eu enxergava quando eu tinha 15 anos? Não. O Salomão não entendia de pós-morte. Você vê que ele não fala muito após morte. Alguns comentários que ele fala assim, olha, trabalhe, aquilo que lhe der para fazer as mãos, você faça, porque no além para onde você vai, olha a conclusão do Salomão, o que ele escreveu. Lá não tem projetos, obras. Mas é o que o Salomão conhecia de pós-morte, irmão. É o que ele sabia. Então, quando ele fala que vai haver muitos dias de trevas, ele falando o após morte, como ele não tem um entendimento pleno do que é o após a morte, ele diz, olha, o após morte vai ser muito mais dias, ou seja, eternidade. E aí ele diz, isso daqui não é versículo 8. Deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é sem sentido. Aí você vai falar, isso aqui é para jovem, isso aqui é para nós, irmãos. Para a nossa vida. Não é só para jovem. A palavra de Deus não é só para jovem. A palavra de Deus não é só para criança. A palavra de Deus não é só para adolescente. A palavra de Deus não é só... Não, a palavra de Deus é para todo mundo. E aí ele diz, versículo 9, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, salvo conduto, preste bem atenção no que você está fazendo ou vai fazer. Porque Salomão ele diz, porém todas essas coisas Deus te pedirá conta. Então Deus vai pedir conta. Então Salomão está dizendo, não despreze a criação e a coroa da criação, a sua vida. Não menospreze este mundo. O mundo que Deus criou é um mundo de bênçãos. Ah, mas só tem coisa ruim. Não, não tem só coisa ruim. Tem coisas boas. Quando você parar e começar a olhar o mundo, e vendo o mundo, uma total calamidade, você não conseguir mais ver coisas boas, é porque já está se cumprindo na sua vida
capítulo 12, versículo 1. É quando você nunca teve dias bons. É quando você nunca conseguiu ter prazer de viver. E viver. Livro de Gênesis, capítulo 1. Então Salomão está dizendo assim, com poucas palavras ao nosso coração: não despreze o que Deus criou, não despreze a vida. A vida não é feita só de momentos ruins. A vida é feita também dos momentos bons. Então você não tem só dias ruins na sua vida. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando Deus foi criar a primícia da sua criação, a coroa da sua criação, Ele criou o homem e Ele colocou o homem para dominar sobre todas as coisas. Então não despreze a sua vida. Não faça pouco daquilo que Deus te deu. Não faça pouco do seu ser. Não faça pouco deste mundo. E apesar de você olhar e ver um monte de coisa errada, mas não tem só coisas erradas. Deus criou o homem. Versículo 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus fez o que, irmão? Fez o que, irmão? Os abençoou. Você é abençoado por Deus. Você é tão abençoado por Deus que você pode morar numa cidade. Isso é um negócio bem bacana, né? Que você pode parar debaixo das árvores ali e chupar uma manga. Muito legal. Que interessante. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja na terra. Não menospreze a vida. A vida não é feita só de dias ruins, tempos ruins. Romanos capítulo 1. Porque Deus vai pedir conta para a gente, irmão. Deus pedirá conta desta vida. Estão lembrados do homem dos talentos? Deu um talento para um, deu 2 talentos para o outro, deu 5 talentos para o outro. Romanos capítulo 1. E aí um dia esse Senhor vai voltar e querer prestar conta do talento, da vida que Ele deu para você. E o que você fez com isso? Deus pedirá contas. O que você fez com o seu tempo? O que você fez com as suas oportunidades? O que você fez com a sua juventude? O que você fez com a sua mocidade? Romanos capítulo 1, versículo 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando não se valoriza a criação e o que Deus criou como primícia, eles transtornaram a verdade por injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso, o que, irmão? Indesculpáveis. Quando você não valoriza a vida, a criação, o dom de Deus, nós vamos nos tornar pessoas como essas. Sem amor próprio, sem amor a nada e a ninguém. Portanto, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato, louco. Hoje pedirão a tua alma. Eclesiastes, capítulo 12. Aliás, 11. Vamos ler o versículo 10. Conselho de Deus ao nosso coração. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Quem vive com o coração amargurado e desgostoso, não consegue viver. Não consegue, irmãos. Afasta isso de você. Remove da tua carne. Sabe o que isso causa? Qual que é a próxima palavrinha, irmão? Dor. Porque a juventude é a primavera da vida. Se não tiver um entendimento, vai ser sem sentido. Vaidade, névoa de nada, nada, coisa nenhuma. Capítulo 12, versículo 1. Lembre-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E até o versículo 7, Salomão vai dizer, o braço ficou fraco, a perna ficou fraca, os dentes ficaram fracos, os olhos se enfraqueceram. E aí, quando nós chegamos no versículo 8, parece que o Salomão terminou o livro do Eclesiastes, porque o único livro da Bíblia que diz para nós assim, tudo é vaidade, é sem sentido, é névoa de nada, é o livro do Eclesiastes. Versículo 8. Já pensou se ele terminasse assim? Sem sentido, diz o pregador, tudo não tem sentido. Que coisa terrível seria essa para nós? Quando nós não lembramos do nosso Criador, e o interessante é que Salomão podia ter escrevido como, irmãos? Ele podia ter escrito como? Lembra-te do teu Deus. Lembra-te do Deus de Israel. Não.
Ele escreveu assim: lembra-te de quem é, de onde, de quem você veio. Você foi criado por Deus. Você precisa lembrar de onde você veio. Você não nasceu apenas da sua mãe e do seu pai. Você veio de Deus. Lembra-te do teu Criador. Daquele que antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já era conhecido. Aquele que antes de criar o homem colocou a neve glacial em cima das montanhas que não se derretem. Aquele que criou um animal que pode tanto andar dentro da água como fora dela. Um bicho desse tamanho, com uma boca desse tamanho, ele anda dentro da água, sai de dentro da água. Isso é Deus. Lembra-te do teu Criador. Você lembra de onde você veio, meu irmão, minha irmã? Você não nasceu sozinho? Você não é filho de chocadeira? Você lembra de onde você veio? Você fala com o seu Criador, que criou um sistema para que você pudesse existir e viver? Um Deus que te tornou um ser inteligente, pensante. Que a maioria das vezes toma decisão errada, porque Salomão diz assim: Deus fez um mundo reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. O mundo de Deus é perfeito. O homem se mete em astúcia. Por isso que Jesus, ao ensinar a orar, ele disse o quê? E não nos deixes cair em... Pois é, irmão. É isso. Nós vamos dar conta para Deus. Nós vamos dar conta do quê, pastor? Da vida. Capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. O pregador, além de sábio, ele ensinou ao povo conhecimento. Mas o conhecimento não era só dele. Então presta bem atenção no que o Salomão veio dizer. Conhecimento não é só meu. Por quê? Porque Salomão, ele viu e ouviu muitas coisas. Versículo 9. Atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. O Salomão viu e ouviu muita coisa. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras do quê? De verdade. Capítulo 1, versículo 13, de Eclesiastes. Eclesiastes 1, 13. Apliquei o coração a esquadrinhar,
a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir, esquadrinhar, informar. Capítulo 2, versículo 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Capítulo 7, versículo 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Capítulo 9, versículo 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Melhor é ser sábio. O pregador, ele estava atento ao que ele via, ouvia. Jesus, como o Emanuel, o Deus encarnado, ele viu e falou o quê? Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, ao falar sobre construções, fundamentos, é porque ele tinha aprendido a profissão de seu pai, carpinteiro. Eu entendo tudo de fundamento. O Salomão diz: esquadrinhei, busquei, procurei. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, são como os pregos bem fixados. As sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Vamos lê-la. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Primeiro Tessalonicenses 5. Versículo 15. Ele ouviu, viu, atentou, esquadrinhou e ele falou as palavras dos sábios. Então você vai ouvir muita coisa, meu irmão, minha irmã. Conselho de Paulo a nós. Evitai que alguém retribua a outrem mal, então quando você vê aquela pessoa que está doidinha para fazer o que me fizeram, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Vai e vive. Orai sem cessar. Lembra-te do teu Criador. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom,
abstende-vos de toda forma do mal. Ouve de tudo, meu irmão. Retenha o que é bom. Tenha sabedoria. Eclesiastes, para terminarmos, capítulo 12. Chegou o fim. Você precisa compreender ou pedir a Deus sabedoria para que quando você estiver ouvindo sobre a palavra de Deus, você entender que se você está ouvindo palavras do único pastor, você ter esse senso de discernimento e de entendimento. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Atenta, meu filho. Atenta para quê? As palavras dos sábios. Quem é sábio aos seus próprios olhos, para ele mesmo ele é sábio, diz o livro de Provérbios. Ouve as palavras dos sábios. E nunca pense que você já sabe tudo. Quem acha que sabe tudo, Paulo diz que ainda não aprendeu como convém saber. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Salomão está dizendo assim: tenha reverência diante de Deus. Tenha temor de Deus, filho. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ele diz que o perverso, ele não vai bem, aqui no livro de Eclesiastes, mas o que teme a Deus, ele vai sair o quê? Ileso. O Salomão já nos falou no livro de Eclesiastes: não seja demasiadamente justo, não seja demasiadamente ímpio. Mas quem teme a Deus, de todas essas coisas, vai sair ileso. Tenha reverência, meu irmão, minha irmã. Tenha reverência com Deus. Lembra-te do teu Criador. Se você não valoriza o que Deus criou, muito pouco você vai dar valor para aquilo que você nem vê, o que Deus já fez. Versículo 13 ainda. Teme a Deus, guarda o mandamento. O livro de Deuteronômio, você vai ver várias vezes ele dizendo: guarda o mandamento para que você viva, para que te prolongue os seus dias,
para que você vá bem. Porque senão, o Salomão não vai terminar falando do juízo final, irmão. O versículo 14 não é para o juízo final. O versículo 14 é exatamente para o versículo 1 do capítulo 12. É quando você vai entender que todo o tempo da sua vida você não teve prazer em Deus, porque você não valorizou a vida, a criação, a coroa da criação. Você não valorizou o que Deus fez. Você não teve sabedoria para isso. Então, por isso, que quando chegar aquele dia, as coisas boas e coisas más que nós fizemos serão reveladas. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais dirás, não tenho neles prazer. Mas não é que chegou o dia, você ficou velho e a coisa ficou difícil. Não, é que você já era assim quando você era moço. É que você já era assim desde sempre. E o Salomão encerra com aquilo que nós já conhecemos. Tenha fé. Lembra-te do teu Criador. Teme a Deus. Só pode lembrar do Criador quem tem fé. Só pode temer a Deus quem tem fé. Só pode guardar uma palavra de Deus quem tem fé. Por isso, as Escrituras nos dizem que é necessário que toda aquela alma que se aproxima de Deus, faça o quê? Creia. O Salomão resumiu dizendo: teme a Deus, guarda o mandamento, lembra-te do teu Criador. Valorize a vida. Valorize a criação. Então você vai poder ter fé suficiente para lembrar do teu Criador, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Chegou o fim. Acabou o livro do Eclesiastes. E que Deus nos abençoe. Nessa caminhada com Salomão, possamos ter aprendido alguma coisa. Nessa trilha com a palavra de Deus. E como diz Paulo a Timóteo, guarda as palavras que tenho dito a ti, e que o Espírito Santo revele ela ao seu coração. Que Deus nos abençoe.